Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso aulão para o concurso de catalão Fundo Municipal de Saúde. E essa parte é um pouquinho maior, mas traz muito conteúdo importante. Vamos lá? Questão de número 1. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, desde condições individuais, como doenças crônicas, até fatores referentes ao vírus. Qual o nome do transmissor da dengue? Gente, é o Aedes aegypti, letra C, o nosso gabarito, essa questão tá dada, né? Então, a dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, com amplo espectro clínico. O seu principal vetor é o Aedes aegypti, mas nós também temos o Aedes albopictus, que não é o vetor principal, mas pode causar a dengue também, tá? A sua via principal de transmissão é a picada da fêmea do mosquito infectado, mas nós também temos a infecção por vias secundárias, transmissão vertical e transfusão de sangue. Questão de número 2. Em relação ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana, doenças chamadas de arboviroses, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Suas larvas têm 4 estágios evolutivos. A duração da fase larvária depende da temperatura, disponibilidade de alimento e densidade das larvas no criadouro, corretíssimo, tá? B. Ele é essencialmente silvestre, sendo encontrado em maior abundância nas florestas e em áreas rurais e raramente nos centros urbanos. Gente, ao contrário, né? Ele é muito encontrado nos centros urbanos, tanto que a gente vive aí uma grande incidência de dengue, zika, chikungunya, um grande acometimento de pessoas doentes com dengue, zika, chikungunya, enfim. Então, não é essencialmente silvestre, não, tá? Então, é o nosso gabarito porque ele pede a incorreta. Letra C. O seu ciclo de vida compreende 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Certo também. O adulto é o mosquito. D. Os ovos são depositados pela fêmea nas paredes internas dos depósitos que servem como criadouros, próximos à superfície de água. Corretíssimo também. Por isso que a gente tem que ficar atento aí à prevenção e não manter a água parada. Então, eu trouxe aqui para vocês o ciclo, né? Então, primeiro o ovo, as fêmeas depositam em um recipiente com água, em meio aquoso, a incubação dura de dias a meses, depende de vários fatores. O segundo é a larva, ela vive na água, converte-se em pupa em aproximadamente 5 dias. Terceira fase, a pupa, que vive na água, demora de 2 a 3 dias para se transformar na última fase, que é o adulto, né? O mosquito com a capacidade de voar, reiniciando todo o ciclo. Esse ciclo aí dura geralmente de 7 a 10 dias, tá? É o tempo total do ovo ao mosquito adulto. Trouxe alguns detalhes sobre a dengue. Então, ela possui algumas fases. A fase febril, que é a de febre alta e súbita, de 39 a 40 graus. Então, mialgia, dor retroorbital e a prova do laço positiva. Já a fase crítica, ela tem o maior agravamento, ocorre com a queda da febre, mas um risco de instabilidade e de choque. E a última fase, que é a fase de recuperação. Então, há uma melhora, uma reabsorção de líquidos e possivelmente um prurido, que é uma coceira. Então, nós temos que ficar atentos aos sinais de alarme e sinais de choque da dengue. Então, sinais de alarme: dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hepatomegalia, letargia, aumento do hematócrito, que indica uma desidratação. E quais são os sinais de choque? Taquicardia, pulso filiforme, extremidades frias, oligúria e hipotensão grave. Então, a gente vai classificar conforme o risco. O grupo A é sem sinal de alarme, então ele vai ter um atendimento ambulatorial e hidratação oral em domicílio. O grupo B, ele tem a prova do laço positivo, então ele vai ser observado e receber hidratação oral em domicílio. O grupo C já tem sinais de alarme, que são aqueles dor abdominal, vômitos persistentes, enfim. Ele sim requer internação e hidratação endovenosa imediata.
Já o grupo D, que tem sinais de choque, ele necessita de UTI, unidade de terapia intensiva, e hidratação endovenosa imediata, que o risco de óbito é muito grande. Então, eu trouxe aqui as diferenças entre a dengue, zika e chikungunya, tá? O período de incubação muda um pouquinho, o perfil de febre, tá? Na zika é a única que tem febre baixa, e as diferenças são que na dengue, geralmente tem hemorragias, doenças severas, dores severas, desculpa, e prostração. No chikungunya é uma poliartralgia intensa, edema articular que pode durar meses, tá? E na zika tem o exantema pruriginoso e o risco neurológico fetal, que é a microcefalia. E eu trago aqui também a febre amarela, fazendo um gancho, né? Porque também é causada pelo Aedes aegypti e é a mesma doença. E temos a febre amarela silvestre, que é causada pelo mosquito Haemococcus e Sabetes. E a febre amarela urbana, que é causada pelo Aedes aegypti e é uma doença febril aguda. Então, a febre amarela urbana é causada pelo Aedes aegypti também, assim como a dengue, chikungunya e zika. Lembrem-se das diferenças, a zika tem febre baixa, tem o exantema, a chikungunya tem uma poliartralgia intensa e edema articular, mas também tem uma febre alta e súbita, e a dengue tem febre alta, súbita, tem hemorragia, dores severas, prostração. Questão de número 3. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta principalmente os pulmões, sendo provocada por, gente, uma bactéria ácido álcool resistente, tá? A Mycobacterium tuberculosis, e ela também é conhecida como Baar, bacilo de Koch, e nós vamos cantar agora a minha paródia para vocês se lembrarem de responderem todas essas questões e acertarem. Então, aqui a nossa resposta é letra A, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar a tuberculose, ela é o bacilo de Koch, uma bactéria muito aeróbica, também conhecida como Bar. Sua transmissão é por aerosol, notificação é semanal. Com 15 dias de antibiótico, sua transmissão quase não existe e os sintomas são muito diversos. Tem sudorese noturna, emagrecimento e também tosse. Para finalizar, uma febre vespertina. O diagnóstico por baciloscopia são 2 amostras da árvore bônquica. O TRM para resistência e rifampicina contraindicado para criança. O tratamento na fase intensiva tem 4 remédios por 2 meses. A rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. E na fase de manutenção, por 4 meses, só 2 medicação, rifampicina, isoniazida, bora que estamos finalizando essa canção. Então, vocês não vão mais errar, né? Então, eu trouxe aqui a resposta da questão lá, é uma bactéria ácido álcool resistente, por isso é chamada de Baar, o B de bactéria, o A de ácido e o outro A de álcool e o R de resistente, por isso Baar, tá? Então, é uma infecção pulmonar e sistêmica que causa febre vespertina, sudorese noturna, fadiga, uma tosse persistência por 3 semanas ou mais, pode trazer dor no peito, falta de apetite, emagrecimento. Eu trouxe aqui para vocês darem uma lida, mas praticamente os detalhes importantes eu já trouxe na paródia, é só vocês decorarem. Questão de número 4, sobre a hanseníase é correto afirmar, letra A, trata-se de uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta em que há febre alta, cãibras e cefaleia intensa? Não. B, trata-se de uma doença infecto-contagiosa de rápida evolução em que há perda de peso, febre e cansaço fácil? Também não. C, trata-se de uma doença infecto-contagiosa que acomete pele e nervos de extremidades do corpo? Sim, pessoal, acomete pele e nervos, altera a sensibilidade, é a nossa hanseníase, letra C, o gabarito.
E letra D, trata-se de uma doença infecto-contagiosa com verificação de dor nos olhos e nas articulações. Isso está mais para a dengue, né? Não é hanseníase. Então, trouxe aqui alguns detalhes sobre a hanseníase, mas eu vou passar direto porque nós temos também uma paródia. E a paródia já traz tudo isso aí que tá nesse slide para vocês, mas para vocês darem uma lida e decorarem a paródia. Vamos lá, então. Agora é a vez da hanseníase, Mycobacterium leprae. É o bacilo de Hansen, é uma bactéria gram-positiva que infecta nervos periféricos, principalmente células de Schwann, que alteram a sensibilidade. Sua notificação é semanal. Sua transmissão é por via aérea, com contato prolongado. Sua precaução é padrão. Um dia de tratamento não transmite mais. Ela possui 2 tipos: a paucibacilar com menos de 5 lesões, indeterminada com lesão única, e a tuberculoide mancha em forma de anel, e a multibacilar com mais de 5 lesões, a dimorfa com espessamento dos nervos, e a virchoviana, que é a mais grave e também a mais contagiosa. O seu tratamento é com 3 remédios para paucibacilar, por 6 meses para multibacilar, por 12 meses é rifampicina, dapsona e clofazimina. Vamos para a próxima questão? Questão de número 5, complete as frases e marque a alternativa correta correspondente à ordem das doenças e suas características. Então, vamos lá. A primeira é uma doença grave, mas tem cura. O uso correto dos medicamentos todos os dias por 6 meses garante o sucesso do tratamento. Seu uso incorreto ou a interrupção do tratamento sem orientação do serviço de saúde torna a bactéria resistente, dificultando a cura. Hoje, esse é um problema muito sério no Brasil e em outros países do mundo. Pessoal, nós estamos falando da tuberculose, tá? Ele te dá sinais ali de que é a tuberculose. Então, ele fala que é grave, mas tem cura, que tem que utilizar a medicação por 6 meses para garantir o sucesso. Fala que se não fizer esse tratamento, a bactéria fica resistente. Então, é a tuberculose. A frase número 2. Os principais sinais e sintomas são manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas, com alteração de sensibilidade. Não precisa nem ler o resto. Alteração de sensibilidade é o quê? Hanseníase, lembra? Que afeta... Não, peraí. Olha aí eu cantando errado. Células de Schwann que alteram a sensibilidade. Então, altera a sensibilidade. Não precisa de mais nada. Falou em alteração de sensibilidade, é a hanseníase com certeza. Então, nós temos por enquanto tuberculose e hanseníase. Pode ser a letra C ou a letra D. Vamos para a terceira afirmativa. A é causada por um vírus e provoca febre acima de 39 graus, de início repentino e dores intensas nas articulações das mãos, dos pés, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Cerca de 30% dos casos não chegam a desenvolver sintomas. Nós estamos falando aí da chikungunya, pessoal, porque ele traz a questão das dores intensas nas articulações das mãos e dos pés e essa febre alta. Então, 3, chikungunya. Por enquanto, nós continuamos com a C ou a D. Quarta afirmativa. Sua medicação é administrada em doses supervisionadas pela unidade básica de saúde ou por um cuidador a cada 28 dias por 6 meses a 1 ano. O que a gente falou agora mesmo na paródia, que é 6 meses ou 12 meses? A hanseníase, não é? Então, é a hanseníase. É só saber a paródia que você matava essa questão de boa, viu? De boa, de boa, de boa. Então, nós já matamos ali a questão.
vai ser a letra D, né? Porque por enquanto nós temos tuberculose, hanseníase, chikungunya e hanseníase. Não é tuberculose por conta desse prazo de 6 meses a 1 ano. E a afirmativa número 5 é causada por um protozoário, um único ali que tem é a leishmaniose, que está dentro das nossas alternativas. Então, nós ficamos com a letra D, tá? Então, eu trouxe aqui porque de cada uma, mas com as paródias vocês matavam essa questão, com certeza. Questão de número 6. BTD, sexo feminino, 28 anos, diagnosticada com HIV há 1 ano, procura a unidade de saúde relatando ter iniciado recentemente um novo relacionamento. Ela está preocupada com a possibilidade de transmitir o vírus para o seu parceiro. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, qual é a estratégia de prevenção do HIV recomendada para casais sorodiscordantes em que um dos parceiros é portador do HIV? Gente, a letra B, iniciar a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, no parceiro não infectado. Claro que a gente vai fornecer aconselhamento sobre o uso consciente de preservativo, vai recomendar o uso de métodos contraceptivos, caso essa mulher não queira engravidar, né? Mas a indicação nesses casos é o início da profilaxia pré-exposição, que é a letra B, o nosso gabarito. Então, eu trouxe aqui, né? A PrEP é pré-exposição, é para antes da exposição. Tem algum público aí prioritário, então gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros sorodiscordantes, que é o que a nossa questão traz. E a estratégia é o uso contínuo do antirretroviral para impedir a infecção. Já na PEP, que é pós-exposição, é após a relação desprotegida ou um acidente com pérfuro cortante. Ela tem que ser iniciada em 2 horas, com limite máximo de 72 horas após o acidente ou após a relação desprotegida. A duração do tratamento é por 28 dias consecutivos, mas o acompanhamento dessa pessoa é por 90 dias. Questão de número 7. Ao assumir o plantão em uma unidade de internação, o técnico de enfermagem lê no prontuário que está sob seus cuidados que este possui um diagnóstico de uma doença X, causada pelo treponema pálido, contraído por via sexual. Esse tipo de doença pode ser classificada como primária, secundária ou terciária. Diante das informações apresentadas, o diagnóstico X é, gente, te trouxe que é causado pelo treponema pálido. O treponema pálido é sífilis, tá? Então, ali o nosso gabarito é letra C de casa. Então, uma questão também muito fácil, muito tranquila, se você conheceu os agentes causadores. Então, o que eu indico é que vocês façam flashcards com, por exemplo, escreve sífilis na frente, o agente causador atrás e por exemplo, os sintomas, o tratamento, algo bem rápido e prático para você estudar e revisar aí. Então, a sífilis tem 4 estágios: primário, que é o cancro duro, que é uma úlcera única, indolor; secundária, né, que tem lesões mucocutâneas, roséola no tronco, da palma e dos pés, tá? E não coçam. O terceiro, que é latente, geralmente é assintomático. E o terciário, que pode durar aí de 2 a 40 anos, é rara, é uma inflamação destrutiva, pode causar neurosífilis, danos cardiovasculares, bem grave mesmo. Então, nós temos esses estágios: primário, secundário, latente e terciário. O diagnóstico, né, é feito por testes rápidos e por testes não treponêmicos, como o VDRL, e o tratamento é com penicilina benzatina, com certeza, tá? Eu trago aqui uma atenção para vocês, que é a reação de Gerich, eu não sei falar esse nome, nas primeiras 24 horas, é a exacerbação dos sintomas febris, e aí a pessoa não pode suspender o tratamento, não deve suspender o tratamento, tá? É comum ter essa reação nas primeiras 24 horas. Trouxe aqui outras ISTs a título de curiosidade, então a gonorreia, a clamídia, sífilis, cancro mole, candidíase, tricomoníase e a vaginose bacteriana. Trouxe as diferenças, né? O que tem de sintoma, qual que é o seu agente causador, só para vocês lerem e fazerem aí o flashcard de vocês.
Questão de número 8. A avaliação de sinais vitais, dentre estes a frequência cardíaca, é uma atividade comum na prática da enfermagem, no qual se pode encontrar variações, ou seja, frequências elevadas ou baixas. Marque o correto. Gente, frequência cardíaca normal de 60 a 100 no adulto, menor que 60, bradicardia, maior que 100, taquicardia. Então, aqui o único que se encaixa é a letra D. Vamos ver as outras alternativas. Letra A. Frequência cardíaca de 95 é bradicardia? Não, é normal. B. A frequência cardíaca de 65 é taquicardia? Também não, é normal. C. A frequência cardíaca de 135 é normocárdico? Não, é taquicárdico. D. A frequência cardíaca de 140 é taquicardia e representa um agravo clínico? Sim, é taquicardia porque está acima de 100. Então, normocárdico de 60 a 100, abaixo de 60 bradicárdico, acima de 100 taquicárdico. Então, aqui o nosso gabarito, letra D de dado. Questão de número 9. A aferição de sinais vitais é uma técnica muito utilizada pela equipe técnica de enfermagem durante a prestação de cuidados. A amplitude do pulso traz o grau de enchimento da artéria, relativo ao volume de sangue ejetado do ventrículo esquerdo na sístole e o remanescente na diástole, que pode ser cheio, forte ou fraco, filiforme, percebido em forma de onda durante a palpação da artéria. Assim, para a verificação do pulso periférico, utiliza-se preferencialmente a artéria, gente, a artéria radial, né? Isso a gente já utiliza na prática, muito comum. Essa daqui não tem nem que ter dúvida, tá? É com certeza letra B o nosso gabarito, tá? A femoral, ela é mais difícil de acesso. Imagina toda hora você ter que ir lá no paciente para verificar o pulso e ter que ir na virilha, acessar a virilha do paciente. É desconfortável, né, para o paciente. Braquial a gente usa geralmente em crianças e a gente usa muito na prática para ferir em adultos. A radial, letra B, com certeza. Outra questão que estava dada, né? Questão de número 10. Enumere as etapas a seguir de acordo com a ordem correta de aferição da pressão arterial, conforme as diretrizes brasileiras da hipertensão arterial atuais, né? Então, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer sempre é estimar o nível de pressão arterial através da palpação do pulso radial. Então, a gente infla o manguito e aí, quando a gente parar de sentir a artéria, o pulso radial, aí a gente fez ali uma estimativa do nível da pressão arterial, para a gente poder inflar depois e ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio desse nível. Então, primeira coisa, a gente coloca o manguito, que tem aqui, né? É a segunda afirmativa, colocar o manguito sem deixar folgas. Primeira coisa. Depois, a gente vai estimar o nível de pressão arterial pela palpação do pulso radial. Em seguida, a gente vai inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros o nível estimado de pressão arterial obtido na palpação. Depois, nós vamos proceder à deflação lentamente, com velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. E, por último, nós vamos informar os valores das pressões arteriais obtidas para o paciente. Então, nós ficamos aqui com o gabarito letra C de casa. Lembrando que no bloco anterior, a gente já trouxe algumas atualizações sobre a hipertensão arterial, inclusive modificações nos parâmetros, né, de classificação da hipertensão e também atualizações quanto a não tomar café 30 minutos antes da aferição, nem comer nenhum alimento com cafeína, não ter feito atividade física nos últimos 90 minutos. Então, assim, a gente já trouxe tudo isso para vocês revisarem um pouquinho. Questão de número 11. A realização de exames, procedimentos e outros tratamentos muitas vezes exige a colocação do paciente em determinada posição. Relacione a nomenclatura coluna 1 com a descrição de cada uma coluna 2. Pessoal, essa questão deve ter sido anulada porque ela não está correta, não tem gabarito para ela, mas a gente vai comentar porque pode vir uma questão parecida ou questionar o tipo de uma posição e é bom que vocês saibam. Então, vamos lá para a primeira afirmativa. Coloca-se o paciente deitado sobre a lateral esquerda do corpo, com o membro inferior direito flexionado até quase encostar o joelho no abdômen. E o membro inferior esquerdo deve ser mantido estirado.
Gente, essa posição é posição de Sims, a gente utiliza para fazer Flit Enema. Então, a gente começa com o número 3. 3, a gente tem ali já o gabarito letra B de bola. Próximo. Consiste no decúbito dorsal, com o corpo inclinado para trás, pernas e pés acima do nível da cabeça. Gente, isso seria Trendelenburg, que é 6. Só que nós não temos ali no gabarito isso, porque a banca confundiu e colocou o 8 no lugar do 6, trocou, porque vocês vão ver que está ao contrário. Então, o próximo seria 6. E a próxima afirmativa. Consiste no decúbito dorsal com as pernas flexionadas e afastadas. Isso é a posição ginecológica. Então, a gente ficaria com 3, 6, 8, que foi o que houve a confusão aí no gabarito, mas vamos continuar. Usada em alguns exames ortopédicos e neurológicos, a paciente é examinada em pé com o tronco ereto e os braços ao longo do corpo. Os pés devem estar ligeiramente afastados e o olhar fixo na linha do horizonte. A gente tem que isso é a posição ortostática. Posição ortostática número 7. Então, ali também há uma confusão. Nós não temos a próxima como alternativa da 7. Nós temos 5, né? Que provavelmente é o próximo. Adequada para exames de tórax anterior, abdômen e extremidades. O paciente deita de costas com o travesseiro e as pernas estendidas e flexionadas ligeiramente para relaxamento dos músculos abdominais. Isso é o decúbito dorsal, que é o número 2. Então, tá tudo bagunçado mesmo, pessoal. Não tem gabarito, tá? Mas vamos em frente. Consiste na posição semi-sentada no leito. A cabeceira do leito deve ficar elevada a um ângulo de 45 a 60 graus e os joelhos do paciente devem estar ligeiramente elevados, sem apresentar pressão que possa limitar a circulação das pernas. Essa é a posição de Fowler, né? E o último, paciente em decúbito ventral, ajoelhado na cama ou na mesa de exames, com o travesseiro em posição transversal sobre o abdômen e o tórax. Essa é a gênito urinária, né? Que seria gênito peitoral, aliás, tá? Seria o número 4. Então, aqui nós não temos gabarito, mas ficou 3, 6, 8, 7, 2, 1, 4, tá? Eu anotei aqui no papelzinho para eu não me perder, já que não tem no gabarito. E eu trouxe aqui para vocês o que é cada posição, para vocês aí reforçarem um pouquinho, lerem e olharem a imagem para ficar bem certinho, bem focado na mente de vocês o que é cada uma delas. Questão número 12. Foi prescrito para uma criança fosfato sódico de prednisona 10 gotas por via oral, uma vez ao dia por 5 dias. Sabendo que o frasco contém 12 miligramas por ml, quantos miligramas do medicamento a criança receberá em cada dose? Então, aqui, pessoal, eu fiz para vocês a conta, tá? Então, nós temos o que nós queremos e o que nós temos disponível, tá? A gente quer prednisona 10 gotas, mas nós só temos a concentração de 12 miligramas por ml. Tá? E como que eu vou fazer isso se eu não tenho em gotas? Gente, 1 ml tem 20 gotas. Então, a gente converte em gotas. Então, se 1 ml tem 20 gotas, 10 gotas a gente quer utilizar meio ml, não é? Do medicamento. 10 gotas, meio ml. Então, a gente calcula 12 miligramas, que é a quantidade que tem no medicamento, vezes meio ml, que vai dar 6 miligramas, tá? Você poderia fazer também, por exemplo, 12 miligramas eu tenho em 1 ml. Então, quantos miligramas eu vou ter em meio ml? Fazer uma regra de 3 também dá certo. Então, 12 para 1 ml, X para meio ml. Dá para fazer também dessa forma. Próxima questão. Para administrar por via endovenosa a prescrição de 7 miligramas de um determinado medicamento, cujo frasco ampola tem 4 miligramas por ml, o volume total de 2,5 deverá aspirar. Então, nós também vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, a gente deseja 7 miligramas, mas nós temos 4 miligramas por ml. Então, a gente vai colocar em 4 miligramas nós temos 1 ml, para 7 miligramas nós temos X. Então, a gente faz essa regrinha de 3 ali. X é igual a 7 dividido por 4, que é igual a 1,75. Próxima questão. Quanto ao gotejamento, tendo-se uma prescrição para administrar 480 ml de soro glicosado em 4 horas,
e indique a quantidade correta. Gente, ele não me trouxe se ele quer em microgotas ou em macrogotas. E isso faz diferença, tá? É em microgotas? Não. É em gotas? Faz diferença por conta da conta, tá? A gente sempre vai ter o volume dividido pelo tempo ou o volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, para calcular microgotas, volume dividido pelo tempo. Para calcular macrogotas, que é maior, né, no caso gotas, a gente volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, lembra que o macro sempre tem 3 e o micro não tem. Então, o micro é uma conta pequena, volume dividido pelo tempo. E o macro pensa em algo grande, volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, a gente tem que fazer as duas contas para achar a resposta. Então, calculando microgotas, vai ser 480 dividido por 4, que vai dar 120. A gente não tem esse gabarito. Então, vamos para macrogotas. 480 dividido por 4 vezes 3, que dá 40 macrogotas por minuto, ou somente gotas por minuto, que é o nosso gabarito. Letra C. Questão de número 15. O suporte avançado de vida, de acordo com as diretrizes da AHA, sobre a parada cardiorrespiratória na presença de via aérea avançada, é correto afirmar que, gente, então, além da PCR, ele trouxe outra informação importante ali no enunciado, via aérea avançada, tá? Então, ó, a nosso gabarito é a letra A, deve-se manter as compressões contínuas numa frequência de 100 a 120 e administrar uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, 10 respirações por minuto. Por que uma ventilação a cada 6 segundos? Por conta da via aérea avançada, tá? Então, 100 a 120 de frequência, uma ventilação a cada 6 segundos com via aérea avançada. E eu trouxe aqui para vocês, então, que o reconhecimento da PCR tem que ser feito em um tempo inferior a 10 segundos, tá? Então, nós vamos verificar se esse paciente está inconsciente, se tem ausência de pulso, e no mesmo momento que a gente verificar o pulso, a gente já vai observar se ele tem movimento respiratório. O ritmo tem que ser de 100 a 120 por minuto. A profundidade, 5 a 6 centímetros, garantindo o retorno total do tórax. A relação é 30:2, ou seja, 30 compressões para 2 ventilações. Uma ventilação a cada 6 segundos com via aérea avançada. E o revezamento é feito a cada 2 minutos, tá? Aí, quando chegar o DEA, a gente vai desfibrilar quando forem ritmos chocáveis, né? Então, ali, os ritmos chocáveis são FV e TV, que é fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Os não chocáveis são a sistolia e atividade elétrica sem pulso. Atividade elétrica sem pulso, no traçado ali tá normal, mas esse paciente não apresenta pulso. Trouxe aqui os elos da cadeia, né, de ressuscitação, que pode vir na prova de vocês. Teve uma atualização recente aí, então agora são 6 elos. E tem o intra-hospitalar, onde a gente reconhece e aciona precocemente. Então, reconheceu, vai acionar às vezes aquele time de resposta rápida. Vamos acionar eles. Aí, em seguida, RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação. Já no extra-hospitalar, a gente aciona o serviço médico de urgência, inicia RCP de qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação. Os dois, o último elo da cadeia é a recuperação. Lembrando que em intra-hospitalar você vai reconhecer e acionar precocemente, e no extra-hospitalar você vai verificando se esse paciente está inconsciente, se responde, se tem pulso. Verificou que não tem, você já pede para alguém acionar o serviço médico de urgência enquanto você inicia a RCP de qualidade. Com relação ao suporte básico de vida nas situações de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, alguns eventos são comumente encontrados, dentre eles ritmos cardíacos que podem ser chocáveis e não chocáveis. Assinale a alternativa que apresenta quais os ritmos chocáveis. Gente, chocável, TV e FV. O que é TV? Taquicardia ventricular, FV, fibrilação ventricular, tá? A TV, que é a taquicardia ventricular, a gente tem aquele traçado com um monte de montanha. Então, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E já na fibrilação ventricular, que é o outro ritmo chocável, a gente não tem ondas organizadas. Então, ele faz assim, aí sobe, aí desce. É tudo uma bagunça. Porque na fibrilação ventricular, o coração fica tremendo, ele fica vibrando, ele não bate normalmente.
Então, ele não tem sístole e diástole. Por isso que não tem uma ordem ali para as ondas. Então, viu um traçado onde é um monte de montanha, uma atrás da outra, assim, é TV, taquicardia ventricular. Viu um traçado ali todo desordenado, com um monte de onda, umas pequenas, depois umas grandes, umas pequenas. Não dá para você entender o que é aquilo. É fibrilação ventricular, e os dois são ritmos chocáveis. E ali nós temos na alternativa C. Lembrando que os outros ritmos são a ESP, que é atividade elétrica sem pulso, que é não chocável, e a sistolia. Então, eu trouxe aqui para vocês o traçado. Conseguem ver que a fibrilação ventricular é tudo bagunçado? Exige desfibrilação. E a taquicardia ventricular sem pulso é um monte de montanha, como eu falei para vocês, tá vendo? É o traçado. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tudo um juntinho do outro. A sistolia é a linha reta, né? E aí a gente vai aplicar o protocolo cagada, que é verificar cabos, aumentar o ganho e trocar a derivação. Se tiver tudo ok, você já fez o protocolo cagada, continue a sistolia, né? Esse paciente realmente está em assistolia. E aí você vai iniciar as manobras de ressuscitação, enfim, todo aquele percurso para tentar ressuscitar esse paciente. E já a atividade elétrica sem pulso, gente, esse é um traçado normal, tá? É um traçado perfeito. Só que o problema é que o paciente está sem pulso. Então, o traçado está ótimo, tem atividade elétrica organizada, mas ele não tem pulso palpável. Então, a sistolia e a ESP são não chocáveis. FV e TV são chocáveis. 17. A primeira e segunda escolha de via de administração de medicamentos durante uma PCE, uma RCP, é respectivamente, gente, sempre primeiramente via endovenosa, um calibre grosso, e se você não conseguir por via endovenosa, a gente tenta intraóssea, tá? Então aqui o nosso gabarito é letra C. A via endovenosa é a primeira escolha, pois permite uma ação rápida diretamente na corrente sanguínea. E a intraóssea é a segunda escolha, utilizada quando o acesso venoso periférico não é possível ou é muito demorado. Lembrando que a intraóssea só pode ser feita por pessoas treinadas. Questão número 18. O protocolo de Manchester é um método de triagem muito utilizado no setor de saúde, desenvolvido com o objetivo de classificar a prioridade de atendimento dos pacientes. Considerando o sistema de triagem de Manchester, quando o paciente é classificado na cor amarela, o tempo máximo de espera recomendado para o atendimento é de, pessoal, vermelho é atendimento imediato, então tem que ser na hora, é 0 minutos. Laranja em até 10 minutos, amarelo em até 60 minutos, o verde em até 120 minutos e o azul em até 240 minutos. Então, aqui o nosso gabarito é letra C, porque ele perde a cor amarela. Trouxe aqui para vocês, tem diferença da classificação do Ministério da Saúde com o protocolo de Manchester. O protocolo de Manchester traz em minutos, já o do Ministério da Saúde, ele traz o tipo de atendimento, né? Se é imediato, se é urgente, se é não urgente, se é sem risco. Então, deem uma olhadinha aí que isso pode vir na prova de vocês. Questão número 19. Diante de um trauma, a avaliação da vítima deve ocorrer em 2 etapas. A avaliação primária, realizada inicialmente, e a avaliação secundária, compreendendo o histórico e o exame físico bem detalhado. Em relação à avaliação primária, considere as alternativas e marque a correta. Gente, a primária é XABCDE, porque nós vamos ver como é que está esse paciente. Tem uma hemorragia sanguinante, que seria o X, A, de abertura de vias aéreas, B, de boa ventilação, enfim. Todo o XABCD é para ver se esse paciente está estável o suficiente, se está com alguma emergência, urgência, emergência. Depois que a gente vai para o secundário, que é o SAMPLA ou SAMPLER. Tem prova que utiliza o SAMPLA e tem prova que utiliza o SAMPLER, mas o SAMPLER é o mais atualizado. Como é que o paciente está lá? Você chegou, ele teve um trauma. Você não vai nem observar se ele está sangrando, vai perguntar para ele se ele tem, qual é o histórico médico dele, por exemplo. Não, né? Não faz sentido. Então, a gente tem que fazer os primeiros socorros primeiro, né? Do XABCDE, que é os primeiros socorros do trauma ali. Então, a avaliação primária é o XABCDE e a avaliação secundária é o SAMPLER. Então, aqui o nosso gabarito vai ser
Deixa eu ver aqui. Letra D de dado, tá? Sugere-se o método XABCDE, sendo que a letra E corresponde à prevenção de hipotermia e exposição do paciente. Por que os outros não são? Letra A. Sugere-se o sampla? Não. Primeiro que não começa com sampla nem com sampler. É o XABCDE primeiro. Letra B. Sugere-se o método XABCDE, onde o X corresponde a raio-X? Não, é exsanguinante, é hemorragia exsanguinante. C. Sugere-se o método XABCD, sendo que o A corresponde a aquecimento e avaliação da pupila. Gente, não existe aquecimento na letra A, tá? Abertura de vias aéreas, a letra A. E o aquecimento do paciente a gente vai fazer no momento da exposição, que é a letra E. Então, aqui nós temos a letra D como nosso gabarito. E a avaliação primária corresponde ao X, hemorragia exsanguinante, controle imediato de hemorragia, aquela hemorragia grave. A de abertura de vias aéreas e estabilização da coluna. B de boa respiração. C de circulação. D de incapacidade, né? Então a gente vai avaliar a disfunção neurológica através das pupilas, através da escala de Glasgow. E o E, que é a exposição, que a gente vai controlar o ambiente, vai expor esse paciente, né? E vai prevenir uma hipotermia. O sampler é o S de sintomas, o A de alergia, o M de medicamentos em uso, o P de passado médico, ou seja, o histórico dele, o L de líquidos e alimentos, ou seja, quando foi a última refeição, o E de eventos precedentes à lesão e o R de riscos ambientais, fatores climáticos. Questão 20. A avaliação do estado ácido básico do sangue é rotineiramente realizada nas enfermarias e na grande maioria dos doentes atendidos em UTI, qualquer que seja a doença de base. Essa avaliação é fundamental, pois além dos desvios do equilíbrio ácido básico propriamente ditos, pode fornecer dados sobre a função respiratória e sobre as condições de perfusão tecidual, tá? Sobre a gasometria arterial e equilíbrio ácido básico, assinale a alternativa correta. E vamos lá, então, as alternativas. A. O pH normal do sangue oscila entre 7,14 e 7,64? Não, pessoal. É entre 7,35 a 7,45. B. A acidose metabólica é uma alteração primária do equilíbrio ácido básico e decorrente da diminuição da concentração de H+, e o aumento do HCO3? Nossa, Thalita, eu não sei não. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para minha paródia e aí fica bem mais fácil de vocês saberem isso? Vamos lá. Ó, já trouxe para vocês que a resposta é a letra D, então as outras estão incorretas, mas nós vamos trazer aqui por quê. Ó, hoje vamos estudar a gasometria e os distúrbios ácido-base. Temos o pH, também PCO2 e o HCO3. Nós temos que analisar, olhar para o pH. Se é uma alcolose ou uma acidose, nós vamos estudar. O pH vai de 7,35 a 7,45. Se estiver abaixo, temos uma acidose, acima uma alcalose. E o PCO2 vai de 35 a 45. E o HCO3 vai de 22 a 26. Na acidose respiratória, o PCO2 vai estar aumentado e o HCO3 vai estar diminuído na acidose metabólica. E se for uma alcalose respiratória, o PCO2 vai estar abaixo e o HCO3 vai estar aumentado na alcalose metabólica. Então, agora a gente consegue responder, vamos lá? Então, na acidose metabólica, aí qualquer coisa você volta lá, ó. O que ele tá falando aqui? Na acidose metabólica, o HCO3 vai estar diminuído. E aqui ele traz na alternativa que vai ter um aumento do HCO3, então tá errado. Letra C. A acidose respiratória com hipoxemia apresenta pH com valores acima do normal? Gente, a acidose é quando o pH tá abaixo, aqui na paródia, ó.
Se estiver abaixo, temos uma acidose e acima uma alcalose. Então, o pH tem que estar abaixo do normal e não acima. E na letra D, o controle pulmonar regula a concentração de CO2, certo? Através da sua eliminação ou retenção, na acidose ou alcalose, respectivamente. Então, se eliminou, está abaixo, nós temos uma acidose. Se reteve, nós temos um aumento, que é uma alcalose, certíssimo, nosso gabarito, letra D. Eu quero que vocês cantem muito a paródia, gente, porque ela salva muito. Aí tem o valor do pH, se é uma acidose ou se é uma alcalose, o valor de PCO2, de HCO3, te fala quando é uma acidose metabólica, quando é uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória, uma alcalose metabólica. Gente, é uma paródia muito completa. E questões como essa, a maioria erra justamente porque é um tema complexo e difícil. Mas para vocês aí, ó, meus alunos que estão aí no aulão, não vão errar. Questão 21. Considerando as disposições da Resolução 564 de 2017 do COFEN, que dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens subsequentes e assinale a alternativa correta. Letra A. É dever do profissional de enfermagem cooperar com o paciente para a prática de interrupção voluntária da gestação nos casos em que a legislação não permite o aborto. Gente, a legislação não permite e você tem que cooperar de jeito nenhum, tá? Inclusive, quando a legislação permite, você ainda tem o direito de se negar a participar por questões religiosas, porém, tem que ter um outro profissional para ficar no seu lugar. Então, se naquele setor só tiver você para fazer esse atendimento, aí você não pode se negar, tá? B. O acesso às informações relacionadas à pessoa, sua família e sua coletividade é necessário ao exercício profissional da enfermagem. Corretíssimo, a gente precisa das informações até para a gente fazer o processo de enfermagem, né? Na coleta de informações, traçar os diagnósticos, as ações a serem implementadas e avaliar posteriormente. Então, letra B é o nosso gabarito. Letra C. Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma objetiva, cronológica e legível. Até aí, ok. Por que é apenas informações inerentes e indispensáveis? Nós não vamos ficar colocando lá qualquer coisa, né? Nem ficar floreando muito. É para ser um documento conciso, objetivo, em ordem cronológica, para que a gente consiga dar continuidade do cuidado. Podendo ter rasuras, de jeito nenhum não pode ter rasuras. É um documento legal. Você rasura sua identidade, seu RG? É a mesma coisa. D. É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar a prescrição médica na qual constem assinatura e número de registro profissional do prescritor. Não, gente, em situação de emergência, você tem que realizar esse atendimento, tá? Porque tem risco. Questão 22. O técnico de enfermagem assumiu um plantão às 19 horas para cumprir a jornada noturna de 12 horas. Após o recebimento do plantão, já havia passado por outra jornada de trabalho diurna e se encontrava exausto. Dessa forma, foi descansar na sala de TV e acabou cochilando e deixando de fazer as medicações e realizar o controle de sinais vitais das 20 horas dos pacientes da unidade. Por volta das 23 horas, o paciente, 59 anos, apresentou parada cardiorrespiratória, sendo atendido pelo médico, porém acabou indo a óbito. Foi constatado pelo médico que o paciente apresentou PCR por não ter recebido o medicamento prescrito e não ter realizado controle de sinais vitais do paciente pelo técnico de enfermagem. Durante a falha do profissional de enfermagem no aspecto ético, é correto afirmar que se trata de, pessoal, negligência, né? Letra C, ele sabia o que tinha que ser feito e não fez, tá? Aqui, como ele pede o aspecto ético, a gente não classifica como um homicídio culposo, porque isso é nos meios legais lá, tá? De crime. Então, aqui a gente classificaria como imprudência, imperícia ou negligência. Então, na negligência, ele sabia o que tinha que ser feito e não fez. Imperícia é o quê? Quando a gente fala que uma pessoa é perita em algo, é porque ela é ótima naquilo, ela sabe muito fazer aquilo, ela é especialista naquilo. A pessoa imperita é quando ela não sabe fazer aquilo e faz mesmo sem ter o conhecimento. E a imprudência é agir de forma precipitada, sem zelo, sem cuidado. Então, aqui a nossa resposta é a letra C, negligência. E eu trouxe as diferenças aqui para você, ó. Negligência. Quando o profissional deixa de fazer o que deveria ser feito, ele omite um cuidado que deveria existir e por esse motivo descuida, que foi o que o nosso colega técnico de enfermagem fez na questão anterior. Imprudência. Quando o profissional age de forma precipitada, sem tomar o devido cuidado, ele sabe o que deve fazer, mas não faz.
e faz de forma precipitada. Imperícia, quando o profissional realiza um procedimento técnico sem ter aptidão, fazer algo que é privativo de outro profissional ou que não seja de sua competência, tá? Questão 23. A lavagem das mãos é o procedimento padrão para a prevenção de infecções e contaminações dentro do ambiente hospitalar. Selecione a opção que caracteriza os 5 momentos para a higienização hospitalar. Gente, isso segundo o protocolo, tá? Porque ele vai trazer aqui alguns momentos que você tem sim que lavar a mão, mas que não fazem parte do protocolo. Então, letra A, antes do cuidado com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, com certeza. Após o risco de exposição a fluidos corporais? Sim. Após o contato com o paciente? Também. Após o contato com as áreas próximas ao paciente? Também. Então, esse é o nosso gabarito. Letra B. Ao chegar no hospital? Sim, você tem que lavar, mas não faz parte do protocolo, né? Ao sair para almoçar, ao sair chegar para o almoço, isso a gente tem que lavar a mão, por higiene, mas não está no protocolo dos 5 momentos para a higienização das mãos no ambiente hospitalar. Então, letra C é a mesma coisa antes de sair de casa, não faz parte. Letra D, antes do contato com o primeiro paciente, só com o primeiro, gente? É antes do contato com qualquer paciente, tá? E antes do contato com o último paciente, então quer dizer que você só lava a mão na hora que você chega, antes do primeiro paciente, na hora que você vai embora após o último paciente? De jeito nenhum. Então, trouxe aqui os 5 momentos. Então, antes do contato com o paciente, antes do procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas do paciente. E aqui os tipos de higiene das mãos, né? Então, nós temos a higienização simples com água e sabão, que dura de 40 a 60 segundos. A higienização antisséptica das mãos, que é com água e produto antisséptico, que dura de 40 a 60 segundos. A higienização por fricção antisséptica, que é com álcool 70%, que dura de 20 a 30 segundos. Então, podem ver que a higienização das mãos, ela dura 40 a 60 e a fricção antisséptica 20 a 30. Então, é metade. 20 é metade de 40, 30 é metade de 60, só para vocês lembrarem disso na hora da prova. E a higienização antisséptica cirúrgica, né, ou de preparo pré-operatório, dura 5 minutos na primeira e 3 minutos nas seguintes. Questão de número 24. O ambiente dos serviços de saúde e os artigos nele utilizados são classificados conforme o grau de risco para provocar infecção nos pacientes. A seguir, escolha a frase incorreta. Ele pediu incorreta, pessoal. Letra A. Os materiais classificados como artigos críticos são assim denominados porque são introduzidos diretamente em tecidos estéreis? Sim, são os materiais utilizados em cirurgias. B. Ambientes nos quais funcionam os setores de unidade de terapia intensiva e hemodiálise são classificados como áreas semicríticas? Gente, não é semicrítica, é crítica. São áreas que a gente precisa de roupa privativa, a gente precisa de um cuidado maior na circulação de pessoas lá dentro. Então, UTI e hemodiálise são áreas críticas, por isso que está incorreto, é o nosso gabarito, letra B. C. Ambientes nos quais funcionam os setores de centro cirúrgico e centro obstétrico são classificados como áreas críticas? Sim, porque tem controle de circulação de pessoas, tem uso de roupa privativa, correto. D. Áreas administrativas e almoxerifados são considerados não críticos, correto. Lá não tem paciente, né? Então não fica circulando paciente, não tem risco de contaminação. Então trouxe aqui para vocês o gabarito letra B e trouxe também nesse esqueminha para vocês quais são as áreas restritas, não restritas e semi-restritas para vocês darem uma olhadinha, tá? Então a área restrita eu já trouxe para vocês, né? Que tem paramentação completa, asepsia máxima e os produtos que penetram na pele, são os produtos críticos. Então, eu trouxe a área restrita e os produtos críticos. Os produtos críticos são aqueles que penetram na pele ou o sistema vascular. Então, exige esterilização absoluta para uso. Então, instrumental cirúrgico. Já na área semi-restrita e nos produtos para saúde semi-crítico, a área semi-restrita tem um tráfego limitado, exige roupa privativa, né? Como, por exemplo, a farmácia satélite. E o produto semicrítico é aquele que entra em contato com a pele não íntegra ou mucosa. Então, ele exige desinfecção de alto nível ou esterilização, como, por exemplo, o laringoscópio. Não o cabo do laringoscópio, mas o laringoscópio, a parte que vai na mucosa. E na área não crítica, o produto não crítico, são áreas de circulação sem roupa privativa, por exemplo, corredores, recepção. E o produto não crítico
ele é o que tem contato com a pele íntegra, tá? Então, exige apenas limpeza ou desinfecção de baixo nível, por exemplo, o esfigmo, o esteto. Tendo em vista o controle dos processos de esterilização, assinale a alternativa correta. Letra A, por exigência legal da RDC 15, no processo de esterilização de produtos para a saúde implantáveis, deve ser realizado um teste biológico em cada carga e o produto implantável só deve ser liberado para uso após a avaliação do resultado negativo do teste. Corretíssimo, gente. Produtos implantáveis são marca-passo, pinos que são utilizados ali para cirurgias ortopédicas só são liberados após o teste negativo. Então, letra A é o nosso gabarito. Letra B, dentre os indicadores no processo de esterilização, o teste de Boyd deve ser realizado para avaliar o nível de temperatura e o vapor. Não, gente, ele avalia a remoção do ar e a penetração do vapor. Não tem nada a ver com o nível de temperatura, tá? Então, tá errada essa alternativa. Letra C. Considerando os diferentes indicadores do processo de esterilização, o indicador químico controla os ciclos de esterilização por meio da preparação padronizada dos esporos bacterianos comprovadamente resistentes. Também está incorreta, porque quem usa esporo bacteriano é o teste biológico, que é utilizado aquele para os implantáveis, tá? Não é o químico. E letra D. O indicador químico classe 1 garante que o produto para a saúde passou pelo processo de esterilização e que as condições de esterilização foram atingidas. Gente, o indicador químico classe 1 é aquele de fitinha, ele não garante a esterilização, tá? Ele só indica que aquele material passou pelo processo, só que passou. Ele é aquele da fitinha, só garante que passou, não garante que as condições de esterilização foram atingidas. Então, trouxe aqui para vocês, né? O físico é indicador documentado e registrado a cada ciclo da máquina. O químico, teste de carga com integrantes do tipo 4 e 5 tem que ser feitos. E o biológico, obrigatório para todas as cargas de produtos implantáveis, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês também as embalagens permitidas, para vocês darem uma lida aí quais são permitidas e quais são proibidas. Questão número 26, a Resolução 222 de 2018 regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos para a saúde. Segundo essa resolução, os resíduos para a saúde devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por grupos. Analise as afirmativas a seguir e assinale nos parênteses V para as verdadeiras e F para as falsas. Ao final, marque a alternativa correta. Primeiro parênteses. Os resíduos classificados como grupo A contêm produtos químicos. Não, gente, grupo A é biológico, tá? Grupo A biológico, então essa é falsa, a gente já exclui ali a letra D. Próximo. Os resíduos classificados no grupo C são materiais que contêm radionucleotídeos em quantidades superiores ao nível que dispensa especificados na norma de Comissão Nacional de Energia Nuclear, para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Correto, gente, grupo C é grupo de radioativos, tá? Então, C, você lembra de césio, para não esquecer mais, que é assim que eu lembro também. Então, ali é verdadeiro. Então, ficou falso e verdadeiro por enquanto. A gente já exclui a letra C também. Então, nós já estamos entre a letra A e a letra B. Próximo. Os resíduos classificados no grupo D apresentam risco biológico. Não, gente, grupo D é o domiciliar, é o comum. Ele vem escrito como comum, tá? Eu trago aqui a domiciliar para a gente lembrar que é resíduo comum. Então, resíduo domiciliar, D de domiciliar, comum. Então, tá errado. Então, a gente tem desculpa, gente, eu pulei um, tá? Nos resíduos classificados como grupo B, é possível a presença de agente biológico? Também não, tá? Grupo B são resíduos químicos, então tá falso, assim como o próximo que fala que o D é de risco biológico. Então, por enquanto, nós temos FVFF. FVFF é a letra B, o nosso gabarito, mas vamos ver o último ali. Os resíduos classificados como grupo E são materiais perfuro-cortantes, certíssimo. E vamos rever aqui, grupo A, agente biológico, grupo B, químico, grupo C, radioativo, como eu falei, lembra do césio. Grupo D são resíduos comuns, só lembrar D de domiciliar. E grupo E são os perfuro-cortantes.
Nós finalizamos nesse momento o nosso aulão e eu quero trazer aqui para vocês uma mensagem. Então vamos lá para a nossa mensagem final. Vou começar com uma música. O sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Então, às vezes, a gente só precisa lembrar que depois de dias difíceis, o sol sempre volta. E quando ele volta, ele ilumina. E é isso que vocês estão fazendo aqui, se preparando para esse momento. Porque na vida de vocês não é diferente. Tem dia pesado? Claro que tem. Tem dúvida? Tem. Mas tem luz também, muita luz. E ela está no esforço de vocês todos os dias. Confia, porque quem continua caminhando, mesmo devagar, chega. E vocês estão mais perto do que imaginam. Vocês caminharam, vocês estudaram, vocês evoluíram. Agora não é hora de duvidar, é hora de confiar. Então respira, lê a prova com atenção, não caia em pegadinha besta e faz o que você treinou para ser feito. Vai lá, faz a sua prova com calma e deixa que a banca se preocupe com você e não o contrário. Porque o sol já começou a nascer para vocês. Pessoal, boa sorte na prova. Muito obrigada pela confiança, por me acompanharem até aqui. E no que precisarem, é só me chamar. Um grande beijo e até o próximo.